As grandes transformações não começam com um sonho, começam com uma decisão. Foi quando Charlotte Mason decidiu trazer Deus de volta ao centro da educação em meio a um mundo dominado pelo materialismo, que nasceu uma filosofia viva, capaz de atravessar séculos e gerações. Mais de 100 anos depois, nós também decidimos. Eu, Janice, vi o amor pelo aprendizado florescer na minha filha e nasceu o desejo de tornar essa filosofia acessível a outras famílias. A Mari, depois de viver o método nos Estados Unidos, trouxe a visão prática possível e juntas fundamos o Charlotte Mason em comunidade. Nós traduzimos os livros, criamos programas de aula e formamos uma comunidade que vive essa educação com fé, beleza e propósito. E foi quando mães decidiram parar de improvisar e famílias escolheram cooperar umas com as outras que lares começaram a florescer com constância, alegria e fé. Todo mundo sonha com uma rotina leve, mas o sonho é só o começo, porque sonhar é fácil, difícil é decidir. Decidir educar com propósito, decidir que esse propósito é para a eternidade, decidir dar o primeiro passo em direção ao caminho prático e estruturado que você precisa. Bem-vinda à Black Friday infinita do CMC, o seu homeschool mais leve, mais estruturado e para sempre. Bem-vindos à nossa live de abertura da Black Friday infinita do Charlotte Mason em comunidade, o seu homeschool mais leve, mais estruturado e para sempre. Escrevam aqui no chat para mim, vocês que estão nos assistindo, se vocês já fazem homeschool há quanto tempo? Ou se vocês pretendem começar o homeschool no ano que vem. Eu vi nos formulários que vocês preencheram que tá bem variado, né? Que eu queria começar falando, então, para quem é a Black Infinita do Charlotte Mason em comunidade. É para você que já começou o homeschooling, mas sente que falta aquela clareza, aquela leveza, aquela constância de uma estrutura clara, né? Todo ano, todo trimestre, você precisa ficar correndo atrás de materiais, pesquisando coisas e sente que está faltando um pouco de profundidade, de estrutura para aquilo que você está fazendo. A Black Infinita também é para você que está no início ou quer começar a fazer homeschooling e quer ter tudo certo já desde o começo, com toda a estrutura, os materiais e a formação do Charlotte Mason em comunidade. E também é para você que está cansada de depender de vídeos soltos, planilhas aleatórias e apostilas sem fim. Para você que deseja um currículo com começo, meio e fim, sem ter que montar tudo sozinha. Para você que quer educar com base cristã, mas sem abrir mão da excelência e da profundidade. E para você que sonha em fazer parte de uma comunidade online, quem sabe presencial, de famílias que compartilham os mesmos valores que você. Tudo isso você vai ter dentro do Charlotte Mason em comunidade. Agora, ao mesmo tempo, essa oferta não é para quem procura um método laico, focado apenas no resultado acadêmico. Se você está buscando apenas algo para formação intelectual e você quer separar a educação intelectual e espiritual do seu filho, o método de Charlotte Mason pode não ser para você. Porque Charlotte Mason vai deixar bem claro na filosofia de educação dela que o objetivo principal de todo conhecimento é o conhecimento de Deus. Também não é para você que prefere ficar mudando de método toda hora, mesclar de tudo um pouco, fazer tudo junto e misturado, aquela salada de fruta homeschooling que às vezes a gente faz e que nos deixa mais perdidas do que com um caminho claro e seguro, né? E não é para você se você não está comprometido com a educação dos seus filhos, se você não vê isso como um chamado, se você acredita que o seu homeschooling vai ser resolvido só com PDFs e planilhas e apostilas aleatórias. Se você quer só um conteúdo pronto e não quer participar de uma comunidade que encoraja, que caminha junto. Agora eu quero compartilhar para vocês o relato do que algumas famílias vivem no CMC. E se você faz parte do CMC e quiser escrever um pouquinho da sua história aqui no chat, também para encorajar as famílias, há quanto tempo você faz parte do Charlotte Mason em comunidade, o que fazer parte do CMC mudou na sua casa, mudou na sua família,
pode compartilhar aqui no chat à vontade também. A nossa família faz HS há 4 anos, mas já estávamos tão cansados que procuramos uma escola. Comprei materiais, mochila e etc. E quando tinha feito a pré-matrícula, uma amiga me apresentou vocês e resolvemos tentar. Glória a Deus que decidimos tentar. Nos reencontramos. Estamos vivendo o ano mais leve do nosso homeschool. Mesmo com o bebê, mudança de estado, cirurgia da mãe, não paramos as aulas. Gente, esse relato aqui, ele é incrível, né? Porque você vê, ela estava desistindo do homeschool depois de 4 anos. Ela entrou para o CMC, teve o ano mais leve no homeschool, mesmo com o bebê, mudança de estado e cirurgia da mãe. São assim, 3 coisas que fazem uma bagunça na vida. E ainda assim, por fazer parte do Charlotte Mason Comunidade, ela teve o ano de homeschool mais leve da vida dela. E com certeza foi profundo também. Porque olha a continuação aqui no outro depoimento dessa mesma mãe. Ela diz assim: o CMC não entrega apenas o currículo, mas de fato entrega a direção. E isso fez toda a diferença no nosso homeschooling. Lições possíveis, adaptáveis e apaixonantes, ao mesmo tempo, com conteúdo riquíssimo onde toda a família é educada. Estamos vivendo um ano de HS mais leve, com a prática de atmosfera, disciplina e vida. Eu separei mais alguns aqui, dessa mãe também que fala que está passando por uma transição do método clássico para Charlotte Mason e estou encantada com a riqueza de conteúdos que esse método traz. Eu tenho muito a agradecer ao CMC, sou nova na comunidade, mas hoje tenho muito mais segurança e tranquilidade no meu papel. Antes, eu não era guiada. Hoje, eu sou. Isso é muito importante para mim e imagino que para qualquer mãe que queira educar pelo método. Obrigada a todos do CMC. E eu estou vendo aqui que vocês estão escrevendo aqui no chat também. O CMC foi transformador. Aqui ainda está transformando, porque a fonte é a palavra de Deus, que é fonte inesgotável, e o Espírito Santo renova o nosso entendimento. Eu já tinha lido Educação no Lar, mas só depois de entrar no CMC conseguimos viver o método dela com mais clareza e leveza. Muito grata ao Senhor por ter nos levado ao método de Charlotte Mason. E eu vi aqui que vocês estavam compartilhando também algumas mães que se assustaram na quantidade de coisas que tem dentro da plataforma quando elas entraram no CMC, seja de formação para a família, seja de conteúdo para as lições de aula, tudo isso com uma única assinatura. Eu queria ler mais esse depoimento para vocês antes da gente avançar, que fala sobre a semana de avaliações. E eu sei que vocês que já fazem parte do CMC passaram agora pela semana de avaliações. Se vocês puderem, escrevam aqui no chat como foi a semana de avaliações de vocês, como foi o banquete de ideias. Para essas mães que eu compartilhei aqui, elas escreveram assim: hoje eu estava conversando com meu marido sobre essa semana que estamos fazendo as avaliações. Eu simplesmente estou chocada como meu filho aprendeu as matérias. Ele consegue me narrar as histórias, os contos dos livros, ciências e o quanto eu fiquei grata a Deus por isso. Eu não imaginava que ficaria tão surpresa, porque eu não esperava que ele estivesse aprendendo. CM é incrível mesmo. Só continuem. A maior parte das famílias se apaixonam pelo método de Charlotte Mason quando chegam na semana de avaliações, que é a última semana do seu trimestre de aula, onde você vai avaliar o desempenho do seu estudante, mas não com o objetivo de dar uma nota ou de uma premiação. Você vai avaliar com o objetivo de comemorar o aprendizado, as ideias que nutriram a mente deles. E é realmente um tempo muito rico para cada família que vive esse tempo de avaliação. Então, eu quero compartilhar um pouquinho da nossa história, minha e da Mari Mastraca, que está comigo aqui, de blusinha branca, nessa foto do meio aqui, junto com os organizadores da Expo Homeschooling do Brasil. Eu e a Mari não nos conhecemos desde o comecinho do nosso homeschool, né?
Vou contar um pouco da nossa história aqui para vocês entenderem a nossa trajetória também como famílias educadoras e hoje como mentoras do Charlotte Mason em comunidade. Eu comecei o homeschool quando a minha filha tinha ali 4 anos de idade e nós começamos a perceber que naquele primeiro ano, a idade obrigatória de frequentar a escola no Brasil é 4 anos, né? Então, matriculamos ela numa escola pública, ela começou a ir para a escola, e ela chegava em casa com muitas coisas que nós precisávamos ficar desconstruindo o tempo inteiro. Eu me sentia sempre assim no fim do dia, tentando desconstruir o que a escola estava construindo com ela, seja através do relacionamento, seja através das professoras, das famílias dos colegas. Então aquilo começou a ficar pesado e Deus começou a me despertar que eu já estava vivendo uma jornada de buscar amar ao Senhor de todo o meu coração, alma, mente e entendimento. Mas eu não estava vivendo a segunda parte de Deuteronômio 6. Se você abrir ali Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, você vai ter o Shema Israel. E você vai ver ali as palavras de Moisés para o povo de Israel como um lembrete antes deles entrarem na terra prometida. E aí ele começa falando: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, somente a Ele amarás, adorarás. E depois ele continua: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E tudo isso nós estávamos vivendo numa base missionária, numa casa de oração, tendo essa busca intensa, estudando teologia, nos aprofundando na nossa vida devocional, de busca do Senhor, mas também de entendimento da palavra. E nós estávamos, de fato, nessa jornada de buscar amar o Senhor. Mas quando eu olhei para minha casa, eu vi que eu não estava cumprindo a segunda parte de Deuteronômio 6, que é: e estas palavras que hoje te ordeno, inculcarás aos teus filhos. Falarás dela ao assentar, ao levantar, ao deitar, ao dormir, ao acordar. Falarás andando pelo caminho, escreverás nos umbrais da porta, para que quem passar correndo leia, atarás nos teus braços. Então, Moisés está sendo muito específico sobre inculcar nos nossos filhos amar ao Senhor. E o que eu estava fazendo com a minha filha? Entregando ela para um sistema onde ela não estava sendo ensinada a amar o Senhor. Muito pelo contrário. E tudo isso foi me confrontando. Então, eu conheci uma amiga que tinha muitas famílias da igreja dela que faziam homeschool. E a minha primeira reação foi: homeschooling? Talvez como você que está aqui, que não faz homeschool ainda, né? É possível isso no Brasil? Tem famílias, isso lá em meados de 2016. Mas como que funciona? E aí ela me falou: tem uns grupos no Facebook. Eu comecei a pesquisar. Me encantei com a educação clássica, começamos a estudar a educação clássica, ler os livros sobre trivium, sobre quadrivium, começar a aplicar algumas coisas com a nossa filha no contraturno escolar, até que chegou o momento da nossa decisão de realmente tirar ela da escola e iniciar o nosso homeschool. No meio dessa jornada de estudo, de pesquisa intensa sobre métodos de educação, então eu comecei a entender que o homeschool era além da formação intelectual, não era trazer a escola para dentro de casa, mas era a formação integral da minha família, era sobre cumprir esse Deuteronômio 6 como um chamado pessoal para nossa casa. E eu comecei a estudar e um dia eu li num blog de Mason a fulano de tal, todos concordam com esse assunto. E eu fiquei pensando, eu sei quem é o fulano de tal, mas eu não sei quem é Mason. E eu fui pesquisar Mason Educação e nada. Aí fui pesquisar Mason Education e achei a senhorita Charlotte Mason. Comecei a ler os livros dela, a ler os artigos, todos os conteúdos ainda em inglês. Logo em seguida, acho que no ano seguinte, a Arielle Pedrosa começou a tradução da Educação no Lar, do primeiro volume de Charlotte Mason. Então foi realmente um trabalho ali, a gente brinca, né, Mari? Que nós duas, a gente está ali com o facão desbravando Charlotte Mason no Brasil, numa época em que você não tinha conteúdo acessível em português. Comecei a viver o nosso homeschool. Chegou o nosso primeiro ano formal, quando minha filha fez 6 anos.
depois 7 anos, depois 8 anos, e eu comecei a ver a profundidade do aprendizado. Eu comecei a me deleitar na revelação de ter o Espírito Santo como supremo educador nas coisas mais simples, que eu vou falar para vocês uma aqui. Um dia, eu sabia que no dia seguinte nós íamos ler sobre os besouros. E ela não sabia, né? E de repente, no fim da noite, entra um besourão voando dentro da nossa casa, mas daqueles coloridos, bonitos. E aí as minhas filhas já vão lá pegar a lupa e ficar observando, e a gente já tem uma lição ali de observação. E no dia seguinte, nós lemos a lição do besouro. Eu vi Deus provendo muitos insetos e objetos de estudos da natureza. Eu vi o Senhor provendo uma conexão entre os livros de história e geografia que talvez a minha mente limitada de quando eu comecei a estudar esses livros e a buscar esses livros não conseguiria jamais fazer essa conexão. E eu vi o Senhor em cada parte conduzindo o nosso homeschool e a nossa história. Nesse meio caminho, eu encontrei a Mari Mastráquio, que estava começando a compartilhar mais sobre a filosofia de educação de Charlotte Mason, e nós começamos juntas o podcast Descobrindo Charlotte Mason. No nosso podcast, nós já gravamos mais de 60 episódios falando sobre a filosofia de Charlotte Mason, traduzindo artigos, trazendo famílias para compartilharem a história delas, porque o nosso objetivo é tornar acessível a filosofia de educação de Charlotte Mason para as famílias brasileiras, porque não há nenhum método de educação que seja genuinamente cristão em sua essência, como o método de Charlotte Mason é. A Charlotte fala em um dos livros dela que ela buscou nos evangelhos um código de educação e na ciência e na filosofia as bases para desenvolver todo o seu método, a sua filosofia de educação, mas principalmente pautado nos evangelhos. Então, depois disso, eu e a Mari começamos um clube de leitura, a ler o livro de Charlotte Mason. Depois nós começamos a traduzir os livros de Charlotte Mason. Hoje nós somos as responsáveis pela tradução dos livros de Charlotte Mason para o Brasil. Nós já temos 4 dos 6 livros que Mason escreveu. Hoje também nós somos responsáveis pelo Charlotte Mason em Comunidade, onde do clube de leitura as famílias ficavam, eu tô amando a filosofia de Charlotte Mason, mas e na prática? E na hora da aula? Aí nós esbarrávamos que quem não conseguia ler inglês não conseguia ter acesso a um currículo da Charlotte, mas eu já estava praticando na minha casa, outras mães já estavam praticando na sua casa, nós já estávamos adaptando para a geografia do Brasil, para a história do Brasil, para a ciência do Brasil. Então o Senhor nos levou a dar esse passo de fundamentar o Charlotte Mason em comunidade, em cooperação com outras famílias educadoras, com outros professores, cada uma na sua área de educação, para criar o programa do Charlotte Mason em comunidade, as comunidades presenciais e o currículo do programa e tudo que vocês vão ver hoje nessa live. Foi uma história curta e longa ao mesmo tempo, tem muita coisa que aconteceu no meio dessa história, mas eu queria compartilhar com vocês um pouco da nossa trajetória, desde o comecinho, há um longo tempo de estudo, até o tempo dos passos práticos, onde nós começamos a compartilhar com as famílias a prática do método de Charlotte Mason. Hoje nós somos mais de 800 famílias no Charlotte Mason em comunidade, que vivem o método de Charlotte Mason nos seus lares e na sua família. E agora eu queria te fazer uma pergunta para você escrever aqui no chat. O que te impede de começar o método de Charlotte Mason hoje? Ou o seu homeschool hoje? Quando eu comecei, eu não tinha nada, gente. Eu estava ali tendo que ler, traduzir, adaptar. Eu gastava 2 horas no sebo por semana procurando os benditos livros vivos, lendo muito, catando coisas, peneirando tudo. Mas hoje você tem as coisas muito mais práticas, você tem muito mais acesso às palavras de Charlotte Mason em português. O nosso trabalho até aqui já te deu muito mais acesso. Outras pessoas têm trabalhado com isso também, como a Liz Henrique, que também coopera conosco dentro do Charlotte Mason em comunidade. Escreve aqui no chat, o que hoje te impede? Seja de começar o método de Charlotte Mason, ou seja de começar o homeschool.
Ó, algumas de vocês têm falado aqui. O que me impede? É o momento, no momento é o limite do cartão. Calma que a gente vai chegar lá, mulher. Vai ter uma surpresa ainda nessa live. Nunca foi CM por não saber como são os materiais. Muito legal. Quando eu pensei, o que poderia me impedir de começar o homeschool, de começar o método da Charlotte? Uma vez eu encontrei uma mãe e ela já fazia homeschool há alguns anos também, 3, 4 anos. E eu falei para ela que eu fazia o método da Charlotte. Nós estávamos bem no comecinho do podcast ali ainda. E aí ela falou assim: Nossa, eu te admiro demais, porque eu amo a filosofia de educação do Charlotte Mason, mas eu não consigo, porque parece tudo muito difícil, tem que fazer tudo do zero, porque não tem nada pronto. E naquela época realmente era uma realidade, que não é mais hoje, né? O financeiro, já tenho convicção, entender o melhor método. É importante, todas essas coisas que vocês colocaram aqui. Eu queria falar para vocês que o medo, ele paralisa, mas o que mais pesa é a ausência de um caminho simples, prático e seguro para seguir. Você pode ter medo de dar esse passo e começar o homeschool. Você pode ter medo de dar esse passo e começar o método Charlotte Mason e depois não gostar e não se adaptar. Mas o que mais pesa é essa ausência de ter um caminho simples, prático e seguro. E isso que você escreveu não pode ser aquilo que te motiva no seu homeschool, tudo aquilo que vocês escreveram aqui no chat. Eu sei que é o meu momento, é a minha vez agora, o Senhor está me chamando para isso. Talvez você tenha se identificado um pouco com a minha história, com o chamado do Senhor na sua vida também. É exatamente por isso que vale a pena você sair da zona de conforto. Eu trouxe aqui um comentário da Ana Paula que ela nos mandou na plataforma e ela botou assim: Meninas, eu trabalho em média 8 a 9 horas por dia. Não tenho como ficar em um emprego só agora. E minha filha tem algumas necessidades especiais para o aprendizado. Mas eu tenho conseguido manter nossas aulas e ela tem desenvolvido maravilhosamente bem, ao ponto da fonoaudióloga ter interesse no CMC para suas filhas. Se eu consigo, outras mães também vão conseguir. Então vale muito a pena. E a assessoria das meninas é maravilhosa. Olha aqui o que a Ana Paula, que trabalha de 8 a 9 horas e tem a filha com algumas necessidades especiais, escreveu. Eu tenho certeza que se ela consegue fazer homeschool, você também consegue fazer homeschool. Porque com os guias do CMC, as lições se tornam mais fáceis. Eu trouxe algum exemplo aqui das mães compartilhando como amam ser charlotianas, alguns materiais do CMC, compartilhando que delícia ler Shakespeare junto com as crianças. Nunca lemos nada de Shakespeare, é a nossa primeira vez. Separamos as falas, lemos juntos, tem sido um tempo maravilhoso. E com o guia do CMC ficou bem mais fácil. Damos boas risadas aqui em casa, lendo O Sonho de uma Noite de Verão. Além de ter o programa que a gente já vai mostrar para vocês, a gente vai mostrar a plataforma daqui a pouquinho com o nosso consultor especial do CMC aqui. Além de tudo isso, vocês têm guias para várias lições. Então, por exemplo, Shakespeare, vocês têm o guia de Shakespeare que te ajuda a entender a peça, a como praticar cada cena, cada leitura e cada momento de vocês com as suas lições de aula. Eu vou avançar aqui mais rapidinho, mas eu quero mostrar para vocês que dentro do CMC tem muito mais do que as lições de aula, mas tem sim muito conteúdo para suas lições de aula também. Aqui a Bruna falou, gente, que aula maravilhosa, uma grande inspiração para investir no que é belo e assim enriquecer a mente da criança com beleza. Isso certamente será uma influência positiva naquilo que eles representam. Gratificamente.
graficamente. Obrigada por isso, meninas. Agora, Mari, você é uma inspiração. Sou tão grata a Deus por você e pela Janice, pelo CMC. Oro sempre por vocês. O método de Charlotte é maravilhoso, mudou nossas vidas e vocês foram e são instrumentos usados pelo Senhor nessa mudança, para que tivéssemos leveza, não apenas no homeschool, mas na vida, com uma boa atmosfera, disciplina de hábitos e o cultivo de ideias vivas no nosso lar. E aqui vocês vão ver que tem muitos depoimentos do CMC que eu vou ter que passar rapidinho. Agora, uma parte que eu sei que talvez faça muita diferença para a família de vocês. E eu queria perguntar aqui para vocês: o que significa para você fazer parte de uma comunidade homeschool, de uma comunidade presencial? Eu sei que muitas de vocês chegam para nós ali no nosso Instagram e falam assim: eu queria tanto fazer o método de Charlotte Mason, mas não tem comunidade, então eu preciso procurar outra comunidade. Mas o que é importante para mim é comunidade. Eu queria que vocês respondessem em poucas palavras aqui para vocês o que é fazer parte de uma comunidade no CMC. Ó, que legal, vi que a Ana Paula tá aqui, ó. Ao vivo com a gente. O que é para vocês fazer parte dessa comunidade? Muitas mães sentem falta de apoio. Esse apoio vocês vão ter tanto na comunidade online quanto na comunidade presencial, para não caminharem sozinhas no homeschool. Agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos do que as famílias vivem numa comunidade presencial. A comunidade do CMC não é apenas um encontro para as crianças brincarem, mas é um tempo de estudo e aprendizado, onde as famílias vivem aquele dia de aula em comunidade. Então, as famílias já seguem o programa, o currículo do CMC em casa. As crianças estão lendo os mesmos livros, os mesmos autores, estão apreciando as mesmas obras de arte, os mesmos compositores. Então, quando elas se reúnem para um dia de aula em comunidade, o aprendizado se torna vivo. Mas elas também brincam, olha ali, os meninos todos no carrinho de rolimã, eles aproveitam, eles têm tempo de comunhão, mas eles também têm tempo de estudarem juntos, como as crianças aqui da Coop de Joinville, que tiveram uma visita especial da jiboia arco-íris do Cerrado. E a gente estava estudando os répteis e anfíbios nesse trimestre e eles conseguiram observar umas crianças tocaram na cobra. Então você vai ver que a comunidade do CMC ela vai te proporcionar experiências diferentes, tanto para a sua lição de aula em comunidade, quanto para suas crianças não se sentirem. Para mim, o que mais fez diferença na comunidade, desde que nós começamos, é que quando nós fazíamos sozinha, a minha filha se sentia um pouco um ET. Ela ficava falando: mamãe, ninguém, parece assim que só eu sou diferente, porque eu converso com as crianças na pracinha ou na igreja e eu pergunto que música que elas gostam, é as músicas do TikTok. Ninguém conhece Mozart, Beethoven, e ela ficava um pouco frustrada com isso, porque ninguém conhecia os pintores que ela conhecia, porque ninguém lia os livros que ela lia. E quando nós entramos para a comunidade do CMC, eu vi ela desabrochando em compartilhar com as famílias, com as outras amigas da idade dela, na comunidade, sobre o que elas estavam aprendendo e conversando e trocando experiências e fazendo clube do livro, e tudo isso foi muito enriquecedor para minha filha mais velha, que hoje tem 12 anos, né? Comecei a história lá com 4 e hoje ela já está aqui com 12. E os filhos da Mari lá com 14, 15 anos já no ensino médio. Então, um dia de aula no método de Charlotte Mason, ele vai muito além das aulas, porque ele traz essa relação das ideias vivas. Eu queria compartilhar um videozinho com vocês aqui. Vocês podem ver, assistir o vídeo aqui, eu vou dando uma narração dele para vocês aqui. 6 minutos enquanto a gente vai ouvindo, eu vou compartilhando sobre os nossos encontros da comunidade. Começam todas as crianças juntas, todas as famílias, nós oramos, cantamos o hino da nação ou o hino do estado. Depois as crianças vão para um tempo de aula juntas, onde elas têm um tempo de leitura de poesia,
Depois elas têm um bloco de ideias inspiradoras, onde elas tiram o que elas aprenderam na semana, elas trazem seu material de matemática, fazem a lição de matemática juntas, e depois elas iniciam as atividades daquele trimestre. Seja um caderno da natureza, seja a lição de geografia, a lição de história, a apreciação artística, elas vão na prática durante o mês. Aqui as crianças estão fazendo leitura, depois natação, depois lendo os materiais, depois fazendo a apreciação dos insetos. Então, queria mostrar para vocês que tem uma riqueza no dia de aula da comunidade que vai mais profundo. E agora eu queria passar para a nossa parte prática aqui, antes de mostrar o conteúdo do CMC para vocês. Que tem dois jeitos de nós fazermos homeschool. Tem o jeito errado e o jeito certo. E eu quero passar um pouco para vocês sobre isso, né, durante essa aula, que não é apenas uma live do CMC, mas é para que você entenda e tenha os seus olhos abertos também para o que é a realidade do homeschool. A gente tem o jeito errado de fazer o homeschool, que não é só cobrir conteúdo. Ensinar em casa vai além de cumprir apostilas, cronogramas rígidos, não é decorar para passar em prova. A verdadeira educação busca essa compreensão profunda, não uma memorização temporária. Não é repetir datas ou respostas certas, porque estudar é um deleite, é uma descoberta. E o conhecimento ele precisa ser servido como um banquete, não como uma ração. A Charlotte fala isso em comparação quando você estuda apenas para memorizar fatos secos ou para passar em provas e vestibulares e não tem um objetivo maior com a educação. Como no método da Charlotte, ela tem esse objetivo de ter conhecimento e intimidade pessoal com Deus, mas entender as manifestações de Deus através da história, através da geografia, através das ciências. Então, não é apenas sobre você repetir respostas e datas certas. O jeito errado é você tentar montar o seu homeschool como quem monta um quebra-cabeça, né? Mas sem ter a tampa da caixa. Então, você pensa ali, ao invés de olhar para os 12 anos de homeschool, que seria aquela tampa da caixa, para olhar para o que você está formando integralmente na sua criança, você olha só para você olha só para esse ano, planejando um ano de cada vez, como se você estivesse sempre improvisando. E aí isso faz você sentir que não está construindo algo sólido ainda, né? É viver desses cronogramas que te engessam, que te dão ali, dia 1 isso, dia 2 aquilo, dia 3 aquilo, dia 4 aquilo. E aí você não consegue cumprir todos os dias da sua semana, você já fica sufocado, meu Deus, eu não consigo fazer homeschool, meu Deus, isso aqui não é para mim porque eu não consigo. Quando você não tem um método que respeita o ritmo da sua família, o ritmo da sua criança, você vive nesse ciclo de culpa, peso, início constante. Mas o que é, então, esse jeito certo de começar o seu homeschooling? Começar entendendo que é uma visão mais profunda. A Charlotte, ela não começa pelos pontos, ela começa pelos princípios. E esses princípios que regem toda a filosofia que estão presentes em cada um dos 6 livros que ela escreveu. Quando você entende esses princípios, tudo muda. Por quê? Você não vai estar educando só a mente, mas você está educando uma criança que é um ser integral, de corpo, alma, mente e espírito. O seu homeschool, ele vai muito além das lições de aula, ele é sobre formar o caráter, é sobre formar a fé, é sobre transformar o ambiente da casa num espaço vivo e de crescimento. E a formação, ela é contínua. Você vê que até a lição de matemática, ela está formando hábitos. A leitura de história está formando valores, que a rotina diária está moldando a alma da criança. Então, entender que o que você está construindo vai além do primeiro ano ao ensino médio, mas tem um propósito eterno. Por isso que no Charlotte Mason, em comunidade, nós começamos pelo fundamento, onde você entende o que é atmosfera, disciplina e vida. Eu vi que várias de vocês escreveram aqui no chat. A transformação
que houve da família de vocês por entenderem esses princípios. Você entende que é a sua formação como família educadora, a sua formação, a formação do seu esposo, junto com os dos seus filhos. Essa jornada não é apenas da sua criança, mas é da família educadora que se forma. E você tem tudo isso organizado dentro dos ciclos, dos programas trimestrais, os temas de assuntos, porque existe uma progressão pensada para as lições de aula, pensada para os 12 anos escolares, desde o primeiro ano do fundamental até o ensino médio, com essa estrutura prática para aplicar as lições com leveza de verdade. Então, o nosso programa trimestral, que é o programa de aula do CMC, organiza isso em passos possíveis. Você não chega no CMC começando direto nas lições de aula, que eu sei que é a lição maior de vocês, mas você começa com o lar. Você passa pela rotina de hábitos, depois você chega nas lições de aula com uma estrutura, com uma base sólida, porque você já estabeleceu um fundamento na sua casa, na sua família. E depois você continua aprofundando a sua própria formação como educadora, que você não precisa fazer isso sozinha, porque existe um caminho que já foi trilhado e está ao seu alcance, já foi trilhado pelas centenas de mães do CMC, que tem muitas ao vivo aqui com a gente, já foi trilhado pela nossa casa, pela nossa família, pelas milhares de famílias que fazem o método de Charlotte Mason ao redor do mundo, pelas milhares de escolas que existem ao redor do mundo no método de Charlotte Mason. E é por isso que nessa Black Vitalícia nós vamos te oferecer um acesso infinito para você cumprir o seu propósito eterno. Então, talvez você tenha começado a ensinar achando que precisava dar conta de tudo, cronograma, apostila, aula, resultado, rotina, planejamento e a BNCC. E no fundo, o que você tem feito é sobreviver, improvisar e se culpar. E a verdade é que você não precisa mais brincar esse caminho sozinho. Existe uma trilha, um método, um jeito de começar e seguir. E essa jornada dentro do CC, do Charlotte Mason em comunidade, não começa jogando conteúdo em cima de você. Que aí você chega numa plataforma que tem mais de 128 conteúdos e você tem um monte de coisa para assistir, e aí lá se vai, você entra num lugar que tem mais um monte de PDF e apostila e você fica aflita. Não. No CMC, nós te guiamos numa jornada passo a passo. Cada etapa foi desenhada para responder às suas dores mais reais. Então, passo 1, você começa pelos alicerces da sua casa. Antes de qualquer lição, você vai olhar para o seu lar. Vai entender que o homeschooling não começa com apostilas, mas com o ambiente, com os hábitos, com o propósito. O primeiro módulo do Charlotte Mason em comunidade, eu vou mostrar ele na tela para vocês aqui, é o fundamento. O passo 2 é para você compreender o método e organizar a sua semana. Então, você vai entender quais são os pilares da lição de aula, o que é uma lição viva, como que eu aplico a narração, qual é o jeito certo, qual é o jeito errado, como que eu me organizo para essas lições, como que eu uso o programa trimestral do CMC, como que eu faço o registro dessas aulas no Planner Logbook. Você vai entender todos os comos dos materiais do CMC. E você vai entender como eu adapto isso para a minha realidade, que é mais importante, e como eu adapto isso se eu tenho mais de 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Então, depois você vai para o passo 3 dessa jornada, que é começar as lições com leveza e apoio real. É aqui que você vai pegar um programa trimestral, você vai ler todo ele, vai ver todas as indicações e vai começar as suas lições de aula. Então, você vai ver os frutos surgindo, como as mães que compartilharam das suas avaliações, e você vai chegar na fase de dar um passo 5, que é caminhar um pouco mais na sua formação como educadora. Então, dentro do CPC, nós temos conteúdos para a sua própria autoeducação. Nós temos os guias de leitura dos livros de Charlotte Mason, nós temos o módulo construção, para você entender como cada disciplina está organizada ao longo de todos os 12 anos letivos. Então, como que a linguagem vai se desenvolver desde o primeiro ano até o ensino médio, como que a matemática se desenvolve, como que a geografia, a história, o latim, o inglês,
A literatura, nós temos essas aulas dentro da construção, para que você estude e entenda o porquê atrás do quê. O passo 6, então, é para aquelas famílias que querem caminhar uma milha a mais e se unir a uma comunidade presencial. Seja se essa comunidade já está formada na sua região, ou se você pode se tornar uma facilitadora do CMC e iniciar uma comunidade presencial na sua região. Então, você tem todo o nosso apoio, a nossa formação de facilitadoras e a nossa formação de comunidades do Charlotte Mason em comunidade. Você percebe que tem um caminho real a ser trilhado aqui. Você não fica solta lá, dentro de mais um material cheio de vídeos, cheio de apostila, mas você vai ter esses pilares do CMC, que são o plano de aula bimestral, que te traz essa estrutura clara, a seleção dos conteúdos já organizados, tudo pronto para você aplicar. Você vai ter, além disso, a nossa mentoria mensal, comigo, com a Mari, com a Lise, com outras famílias do CMC que aplicam a metodologia, compartilhando a sua experiência e respondendo as suas dúvidas. Então, eu estou assistindo a aula lá do planejamento e eu não estou entendendo isso. Ou o meu filho não está querendo narrar, ou eu estou com dificuldade na aplicação dessa matéria, como que eu posso fazer? E todos nós cooperamos, trazendo essa solução clara. Além da mentoria mensal, você tem suporte contínuo no WhatsApp. Lembra que eu falei de uma comunidade offline que coopera também, que as famílias trocam umas com as outras? Na nossa comunidade online, você entra nos grupos do nível do seu estudante. Então, nós temos a separação dos grupos por faixa etária, conforme os níveis dentro do CMC, e lá você pode fazer perguntas, você pode partilhar da sua caminhada, você vai trocar experiência com as outras mães que estão no mesmo nível que você, que tem outros estudantes na mesma fase que você está vivendo agora, além da comunidade presencial. Agora me inscrevam aqui no chat. Quantos filhos vocês têm? Que eu quero ver aqui. As meninas estão falando aqui do CMC. As trocas são maravilhosas. Quando comecei a ler CM, me vi perdida, incapaz de conseguir e fazer tudo aquilo na prática, incapaz de assimilar tudo aquilo que ela ensina nos seus livros. Mas o CMC oportunizou eu colocar tudo em prática. A Diana compartilhou aqui com a gente. 2, 5 filhos, 4 filhos, 5, 2, 2, 1. Vamos dizer que estão no média de 2 aqui hoje, né? É pouquinho. Eu tô indo pro quinto. Agora escrevam aqui qual a idade dos filhos de vocês. Quero saber para mim poder mostrar a plataforma aqui para vocês do CMC. Quando você entra no Charlotte Mason em comunidade, eu vou mostrar porque eu sei que vocês estão curiosos para ver ao que tem acesso, como é que é organizado, como é que ficam as coisas lá dentro, né? Então você vai ver aqui, tem mais de 143 conteúdos, mas você não vai entrar aqui e tá completamente perdida, né? Você tem as referências principais aqui, todos os grupos do WhatsApp, os links de atenção mentoria, a visão geral, que é uma introdução rápida do CMC. E aí você vai começar pelo Comece Aqui. No Comece Aqui, você tem o mapa da jornada, que é algo importantíssimo do CMC. Esse aqui vai ser o seu guia nesses 6 passos da jornada. E o spot aqui balançando a cabeça. Já tá. Você precisa encerrar a live. Vocês querem que eu mostre o CMC por dentro ou que eu vou direto para a oferta vitalícia? Vai lá, vocês que mandam. Vocês já estão aqui comigo na terceira live dessa noite. Vocês que mandam hoje. Me digam aí, vocês querem ver por dentro a plataforma do CMC? Ou vocês querem que eu vá direto para o valor da Black Vitalícia? Me digam aí. Quero ver aqui no chat. Ah, vocês estão curiosas pela oferta, né? Mostra. Vocês estão divididos aí entre mostra e oferta, mostra e oferta, mostra e oferta. Tá bom, vou mostrar só o mapa da jornada e vou para a oferta. A oferta ganhou, tô vendo aqui, a oferta ganhou.
Então, no mapa da jornada, vocês vão ter a orientação prática de cada passo e vocês vão ter qual o módulo que vocês vão acessar, quais materiais vocês vão imprimir, baixar, quais as ferramentas vocês têm acesso. E isso para cada um desses 6 passos da jornada que eu mostrei para vocês. Então vocês vão ver aqui dentro do mapa da jornada que tem muita coisa, mas aqui dentro do mapa está completamente organizado. Se você pegar o mapa da jornada e seguir do passo 1 até o passo 6, você consegue fazer com calma, com leveza, colocar ordem na sua casa, organizar o seu homeschool, dar todos os passos que você precisa para o CMC, para você ver isso com mais riqueza. No passo 2, ali no passo para completar o passo 1 ainda, você vai para o módulo fundamento, onde cada aula aqui do módulo fundamento você entende a base daquela ferramenta educacional, da atmosfera, da disciplina e da vida. E você tem uma lista de materiais, sejam links ou podcasts ou outras aulas importantes para você compreender mais esse assunto, sejam os próprios materiais para você baixar e te guiar nessa jornada. E o próprio módulo fundamento, que é a base dos princípios que você vai começar organizando a sua casa, tem aqui o planner fundamento. Nesse planner do fundamento, você tem muito mastigadinho, igual tá aqui na tela. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, semana por semana, as 8 semanas, as 28 dias do fundamento você vai ter ali. O que eu faço na semana 1? Que aula do fundamento eu assisto? Que material eu vou imprimir? O que eu vou fazer na segunda? O que eu vou fazer na terça? O que eu vou fazer na quarta? Para realmente pegar na sua mão e te guiar nessa jornada passo a passo, na fundamentação dos pilares. Depois, vocês vão vir aqui para o módulo planejamento, e aí onde eu falei que vocês vão entender passo a passo das lições de aula, o que fazer, como fazer, o que não fazer. Aqui vocês vão ter o Planner Logbook, que é o material de registro, e depois vocês têm os programas trimestrais. Cada programa trimestral, ele é dividido por nível. Então, tem também uma aula te ensinando a usar o programa e tem a aula de cada nível, que te mostra a que faixa etária esse nível cobre, como você saber se o seu filho está aqui, se seu filho não está aqui. E na aba materiais e também na aula recursos, você tem todos os recursos desse programa trimestral. Então, no CMC, você não recebe só o programa. Eu quero só mostrar essa parte, porque vocês ficam perguntando, mas eu recebo todas as apostilas, eu recebo todos os materiais, ou eu só recebo as indicações de livro do CMC? Você recebe muitos materiais que são usados nas suas lições de aula, como eu mostrei lá nos depoimentos, né? Tem o guia de Shakespeare, tem o guia de ciências, aí tem a tabela de história, tem o guia da lição de linguagem, tem alguns livros que estão inclusos dentro da plataforma do CMC, tem os materiais de artes, apreciação artística, que são feitos para a plataforma do CMC, guia de caligrafia, de alfabetização, de geografia. Então, você tem muitos guias dentro de cada programa trimestral, onde você já recebe acesso a eles dentro do próprio programa. Esse aqui, para mostrar correndo, é o modelo do programa trimestral. Você tem nele um modelo de cronograma semanal, se você faz parte de uma comunidade presencial ou não, já com a sua grade horária organizada, onde você pode se inspirar e adaptar uma para você, ou você pode seguir ela para você ter mais segurança no começo. E depois você tem aqui a lista de livros e recursos. Então, eu tenho separadinho quais os livros eu vou precisar para cada matéria e quais os recursos internos nessa lateral aqui eu tenho dentro da plataforma do CMC para essa matéria. Então, vocês estão vendo? Tem muito conteúdo interno dentro do CMC, além dos livros que vocês recebem. No programa trimestral de aula também, vocês têm a quebra de cada livro. Então, nesse maisinho aqui, tem as explicações lá em cima, são recursos internos que eu tenho lá e que são usados para essa lição de história. Aqui são as indicações de livros para cada nível, e aí eu tenho
no programa trimestral, eu vou ler tantas páginas por trimestre. E isso vai dar 4 a 5 páginas por lição de aula. E você vai adaptar isso na sua realidade com o seu estudante. Meu filho consegue ler esses 4 elementos. E tudo isso você aprendido vendo as aulas do módulo planejamento, entendendo tudo o que está disponível ali para vocês. Então, o CMC ele é separado entre o crescimento tranquilo e os anos formais. No crescimento tranquilo, que é a fase do 0 aos 6 anos, se você tem crianças nessa idade, eu vi aqui que tem bastante gente com bebê, com 2 aninhos, né, com 9 meses, você tem acesso aos guias do crescimento tranquilo, onde você tem orientações sobre o desenvolvimento da infância, desde o berçário até o ensino médio, onde você tem a organização da rotina para essa fase, as indicações de livros para formação da linguagem e imaginação. Você tem os materiais prontos para imprimir e usar. Você tem o meu primeiro alfabeto, as cantigas, a caligrafia. Você já começa aprendendo como formar hábitos desde o comecinho, com ferramentas práticas também. Você tem aulas sobre o desenvolvimento infantil da criança nessa faixa etária. Depois tem a fase formal escolar, que é tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês agora. Então, o que você recebe no CMC? Os planos de aulas prontos, os recursos digitais para imprimir, as mentorias mensais, a comunidade de apoio, e você não vai mais caminhar sozinha no improviso. Você vai ter essa clareza, essa leveza e essa direção em cada passo. Agora, quanto vale? Chegamos na oferta, viu? Se você não doido pela oferta, passei correndo pelo CMC. Quanto vale não estar mais sozinho nessa jornada para ensinar os seus filhos no dia a dia de aula? Entendendo toda essa riqueza que o CMC vai trazer de acesso para vocês, além da nossa mentoria para sua família, estrutura para a comunidade, vocês vão ter o nosso acompanhamento pessoal, não é só acessar o conteúdo e ficar largado lá, mas você vai viver o método com clareza, com leveza e tendo com quem caminhar. Agora, se você fosse investir numa escola ali, né? Escreva aqui no chat qual que é a média de uma mensalidade de uma boa escola na região de vocês, aquela boa escola cristã, que tem princípios bons. Se por baixo ali, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, uma média, você vai pagar de mensalidade, dependendo da idade dos seus filhos, mas estando nos anos formais, entre R$ 1.800 e R$ 2.500 por mês, sem contar a matrícula, material, uniforme, né? As taxas anuais. Isso vai dar por ano R$ 21.600. Agora, se você pensar esse investimento da escola em 14 anos de aula, são R$ 302.400 que você investiria numa boa escola para o seu filho estudar. Agora, o investimento atual no Charlotte Mason em comunidade, não se apavorem, ainda não é oferta da Black. O investimento atual no CMC é 12 vezes de 328,48, sendo uma renovação anual de 3.941. Cada ano, essa renovação é automática. Então, para ter o CMC por 2 anos, com uma renovação automática, você vai ter um investimento de R$ 8.000, basicamente. Quase R$ 8.000. Para ter assinatura do CMC só por 2 anos. Agora a gente está falando de uma Black vitalícia, né? Então, eu fiz uma conta aqui. Para ter o acesso ao Charlotte Mason em comunidade por 14 anos, que vai cobrir toda a fase escolar da sua criança, toda a fase escolar da sua criança, desde a pré-escola ali, os 2 anos do infantil, 4 anos, 5 anos, até o 3º ano do ensino fundamental, você teria um custo de R$ 55.184 para você usar o CMC para todo o período letivo do seu estudante, né? Mas, calma, nessa Black o seu acesso vai ir além dos 14 anos e o investimento vai ser
absurdamente menor do que vocês investiriam em 14 anos. Vocês estão prontas para ver perto dessa Black Friday infinita? Quero ver ansiedade aqui. Coloca um emoji bem bonito aqui que representa para vocês. Nessa Black Friday infinita, além do acesso infinito que vocês vão ter no Charlotte Mason em comunidade, vocês vão receber esses bônus. Amor, por favor, pega aqui. Me dá o chat aqui, por favor. Vocês vão ter esses bônus. Um bônus Ensinando com Leveza, onde você vai receber o curso Ensinando com Leveza, com aulas reais. Você vai poder assistir uma aula e entender a lógica e a estrutura do método de Charlotte Mason. São aulas que eu e a Mari demos para outras mães e vocês vão poder assistir essas aulas e entender: ah, é assim que uma lição de aula funciona, é assim que é na prática. Vocês também vão receber o acesso à conferência do ICMC 2022. Então, vocês não vão, 2026. Então, vocês não vão precisar comprar ingresso. Mas entrando na Black Vitalícia, vocês já vão ter o seu ingresso garantido para esse encontro online de famílias que fazem parte do CMC. Vocês também vão receber o retiro de planejamento online, que nós fazemos sempre em janeiro, para deixar o seu ano letivo pronto. Então, além das mentorias, além de todo o acompanhamento, além de ter tudo pronto, você vai ter um retiro de planejamento, onde é uma tarde. Que tem alguém aqui que já participou do retiro de planejamento? As alunas do CMC que estão desde alguns anos atrás aqui com a gente. Foi ou não foi um retiro de planejamento? Como é que foi para vocês essa experiência do retiro de planejamento? Vocês saem com o ano letivo basicamente pronto. Nós damos a orientação para vocês. Vocês vão baixar e imprimir esses materiais da plataforma. E aí vocês sentam comigo, com a Mari e ao vivo, e a gente usa todos os materiais, preenche todas as tabelas de planejamento. E você sai do retiro com tudo organizado, ali, sua lista de livros ainda que precisa adquirir, e você sai com aquele respiro. Estou pronta para começar o ano letivo. Você também vai receber um ingresso para imersão Formando Comunidades, que também vai acontecer no próximo ano, onde você vai entender como formar uma comunidade Charlotte Mason, como formar uma comunidade cooperativa. Você vai viver online e ao vivo com a gente uma prática de um dia de comunidade e entender como você pode tornar isso possível na sua região. Você também vai receber. Viu só, gente? Não é só vitalício aqui, não é só mais de 14 anos de acesso. Você também vai receber o ingresso ao vivo para imersão Ensinando com Leveza, onde ao invés de apenas assistir a aula, você vai ser estudante por uma manhã e eu e a Mari vamos dar aula de geografia, de Shakespeare, de apreciação artística para vocês e outras várias matérias. E você vai sentir na pele o que é ser estudante do método de Charlotte Mason. Tem alguém aqui que também participou de uma imersão Ensinando com Leveza? Aquele frio na barriga, aquele amor pelo aprendizado, aquela sensação de, nossa, já acabou e a gente fez 2 horas de aula e ninguém estava cansado. Compartilhe no chat com a gente. Vocês também vão ter acesso à mentoria on-board com um plano de ação personalizado. Isso aqui pouquíssimas pessoas tiveram de dentro do CMC. Vocês que já fazem parte do CMC tinham nos pedido também e a gente falou que tinha como. Agora, quem entrar no CMC Vitalício vai ter uma mentoria on-board com um plano de ação personalizado. Essas mentorias vão ser em grupo, para grupos de 10 a 12 pessoas, mas todos vocês que entrarem na Black Delícia vão ganhar. Você vai agendar o seu horário para mentoria com o seu grupo certinho. E nessa mentoria, eu e a Mari vamos dar um plano de ação personalizado. Então, nós vamos olhar aqui. A Jussiara, ela tem 2 filhos. Tem um filho com 12, um filho com 4. Como é que ela vai adaptar o programa trimestral? Por onde que ela vai começar? Sabe aquele mapa da jornada que já está pronto para vocês? A gente vai adaptar ele para sua realidade. Se você tem tempo, se os filhos são pequenos,
se você precisa começar correndo porque seus filhos já são adolescentes e você já tem que pegar colocando tudo em prática, a gente traz essa clareza para vocês e te entrega uma por um plano de ação personalizado, um mapa mental com o caminho que vocês vão percorrer dentro da plataforma do CMC. Isso aqui, gente, é ouro, não é? É para ninguém mais se sentir sozinha, né? Agora, você só vai investir uma vez e ter acesso vitalício ao CMC e por um valor absurdamente menor do que 55 mil reais que você gastaria em 14 anos de inovação no CMC. Você vai fazer uma matrícula de R$ 497, que pode ser parcelada em até 6 vezes. E depois você vai efetuar sua assinatura vitalícia em 12 vezes de R$ 493,22. Se você pagar tudo à vista, você pode fazer sua assinatura vitalícia do Charlotte Mason em comunidade por R$ 4.997. Eu tô vendo as caras de vocês aqui no chat. Vocês estão, não acredito. Calma que quem já é membro do CMC tem desconto. Eu já vou mostrar para vocês aqui. Eu tô dando tempo de vocês reagirem. É, não é? Absurdamente acessível para que você nunca mais tenha que fazer uma renovação, nem comprar os materiais que nós disponibilizamos para vocês e ter acesso a todos esses bônus que eu acabei de compartilhar com vocês aqui na tela. Agora, como é que vai funcionar a Black Vitalícia? São 2 passos, tá? Isso é importante. O passo 1 é efetuar a sua matrícula por R$ 497. Daqui a pouco eu vou botar o link aqui na tela, mas espera que tem mais um bônus especial ali que eu já vou mostrar. Vocês podem parcelar a matrícula em até 6 vezes de R$ 96,33. O que a matrícula me dá acesso? A matrícula todos precisam fazer, porque é ela que vai te dar acesso ao link exclusivo para você concluir sua assinatura vitalícia do CMC. E essa assinatura pode ser parcelada ou à vista, como eu mostrei ali. A matrícula também vai te dar acesso imediato ao curso Ensinando com Leveza, para você começar hoje mesmo. Então, aquelas aulas que eu falei que você vai poder assistir como aluna, fazendo a matrícula, você já tem acesso a essas aulas para assisti-las. E o que mais? Agora prepare o coração, tá? Prepare o coração, porque isso aqui nós fizemos pensando com muito carinho. O gerente comercial, meu esposo, demorou para aprovar essa condição, mas nós conseguimos dobrar ele, eu e a Mari, porque nós queremos que seja acessível para vocês, que vocês tenham tempo de se organizar. Então, efetuando a matrícula hoje e durante a oferta da Black Vitalícia, você garante um prazo estendido até o dia 5 de dezembro. Pasmem, tá? 5 de dezembro para efetuar a assinatura vitalícia, com todos os bônus que eu mostrei agora, nesse valor promocional de 12 vezes de R$ 493,22. Calma que eu já vou mostrar o desconto das alunas. Sei que as alunas estão ansiosas aqui. Então, você não vai precisar pagar agora as 12 vezes de R$ 493. Você vai precisar pagar agora R$ 497 para garantir essa oferta. E aí você vai ter tempo de aguardar uma parcela do 13º, a férias do marido, ou aquele dinheirinho entrar que você está esperando. Você vai ter tempo de conseguir um cartão de crédito. Você vai ter tempo de pensar como você vai fazer o pagamento. Vocês podem fazer em 2 cartões. Vocês podem fazer metade no Pix, metade no cartão. Ou o valor que eu tenho no Pix e o resto eu parcelo no cartão. Essa assinatura vitalícia do CMC nós deixamos o máximo de formas possíveis para que vocês tenham acesso a ela de fato. Então, o passo 2
é concluir sua assinatura vitalícia do CMC. Assim que você faz a matrícula, você já recebe o link para concluir a sua assinatura vitalícia. Você pode concluir ela hoje mesmo, agora nesse momento, ou você pode concluir ela até o dia 5 de dezembro. Mas é importante, a matrícula dá acesso ao link da oferta vitalícia e ao curso Ensinando com Leveza. Apenas a assinatura vitalícia te dá acesso vitalício ao conteúdo do CMC, tá? Então é necessário cumprir o passo 1 e depois o passo 2. Vamos para os valores para quem faz parte do CMC, que eu sei que vocês estão ansiosíssimas aqui. Então, as famílias que já fazem parte do Charlotte Mason Comunidade têm R$ 1.000 de desconto. Gente, com esse desconto, o CMC fica mais barato do que a assinatura anual de quem entra agora para o CMC. É realmente um desconto para honrar a vida de vocês que já têm caminhado com a gente. Como vai funcionar esse desconto dos alunos do Charlotte Mason em comunidade? Quando vocês efetuarem a matrícula de 497, vocês são direcionados para uma página que tem 2 botões. Tem o botão Faço parte do CMC e tem outro botão Não faço parte do CMC. Quem faz parte vai clicar no botão Faço parte. Quando você clica nesse botão, aparece, ele pede uma senha. Essa senha foi enviada agora para a plataforma do Charlotte Mason em comunidade. Então, todas vocês que fazem parte da plataforma, já abre a Hotmart aí, vai ter um módulo lá dentro da Hotmart Black Friday infinita do CMC, dentro da plataforma do CMC na Hotmart. E lá vai ter a sua senha de aluno. É essa senha que você vai colocar ali depois que você efetuar sua matrícula. A matrícula é igual para todo mundo, mas a assinatura vitalícia é diferente para quem é aluno. Se vocês compraram um cupom de desconto, quem aqui comprou o cupom, pagou R$ 37 e agora vai ter mais R$ 300 de desconto aqui. Sendo aluna ou não aluna, é nessa parte da assinatura vitalícia que você vai usar o seu cupom de desconto. Então, se você for pagar à vista e você é aluna do CMC, ao invés de 3.500 na assinatura vitalícia, você vai pagar 3.200 na assinatura vitalícia. Então, ficou um desconto. Quem aproveitou o cupom de desconto vai se dar muito bem, vai usar menos limite do cartão aqui, né? E o que a assinatura vitalícia do CMC te dá acesso? Te dá acesso vitalício a todos os conteúdos que eu mostrei na tela para vocês aqui. Todo ano, o programa trimestral do CMC é atualizado trimestre por trimestre. Então, você vai receber trimestre por trimestre de aula vitaliciamente. Eu imagino que depois que eu falecer, minha filha vai estar lá dando continuidade no CMC. E os seus filhos vão estar usufruindo ainda desse acesso se as plataformas de internet ainda existirem, né? O que você também tem garantia. Você pode participar das comunidades online do CMC, entender como participar de uma comunidade presencial. Você tem todos os bônus dessa oferta e as futuras atualizações inclusas. Então, assim que você conclui a matrícula, você recebe o link da sua assinatura vitalícia. Agora tem uma coisa importante aqui. Nós separamos uns bônus para as 10 primeiras pessoas que completarem o passo 1 e o passo 2. Passo 1 é matrícula, passo 2 é assinatura em um desses valores aqui, que vai totalizar ou 3.997 à vista com desconto ou 4.997 à vista com desconto, somando a matrícula e a assinatura vitalícia. As 10 primeiras que efetuarem a matrícula e a assinatura vitalícia, então o passo 1, passo 2, vão ganhar uma consultoria individual comigo e com a Mari.
esse foi um bônus que vocês que são alunas nos pediram, né? Nós temos ele uma vez só. E vocês ficaram, eu também queria, como é que eu consigo essa consultoria? Quanto é que eu pago para ter essa consultoria? E nós não fazemos essa consultoria de outra forma, a não ser quando nós decidimos abençoar vocês com essa consultoria individual com a Mariana Mastak. Então, como vai ser essa consultoria? Você vai entrar no CMC, vai fazer sua mentoria, onboarding, vai receber um plano de ação, você vai começar a executar o seu plano de ação, você vai participar do retiro de planejamento, vai deixar tudo prontinho ali, e depois nós vamos sentar com você na consultoria individual, no Zoom ou no Meet, e olhar tudo que você fez até aqui, te dar o nosso feedback, a nossa orientação prática nas suas dificuldades e nos ajustes necessários. Então, para as 10 primeiras completarem passo 1 e passo 2, matrícula mais a assinatura. Então, revisando com vocês aqui, o investimento atual no CMC é 12 vezes de 328,48. Uma renovação anual, 3.941. Em 14 anos, daria 55 mil. Em 2 anos, 7.883. Mas, hoje, durante essa oferta da Black Vitalícia do CMC, você vai pagar uma matrícula de 497 mais a sua parcela. Se for a família que faz parte do CMC, você vai pagar 12 vezes de 383,61. Parcelamento somente no cartão de crédito, mas tem as formas diferenciadas de parcelamento. Você pode fazer Pix mais cartão, pode fazer 2 cartões, pode pagar um pouco com saldo da Hotmart, o restante no cartão, se você tem saldo na sua Hotmart. E as novas famílias, matrícula de 497, mais 12 vezes de R$ 493. Aqui tem os dois valores à vista, com desconto para vocês compararem. Gente, é muito desconto para vocês terem à vista isso aqui, hein? Vocês se surpreenderam com essa oferta? Quem já faz parte do CMC, aproveita o seu desconto de aluno, Vânia. Então, você entrou agora há pouco para o CMC, você vai pagar R$ 1.000 a menos na sua assinatura vitalícia. Se você não fizesse parte do CMC, você pagaria R$ 1.000 a mais. E se você comprou cupom, R$ 1.300, né? Que sonha conhecer a Janice e a Mari. Bora lá, então, participar dessa consultoria com a gente, né? E aí, é só multiplicar esse valor por filho? Será que daí, então eu vou pagar essa matrícula e essa assinatura vitalícia para cada filho, para mim ter acesso aos materiais do CMC? É uma pergunta que a gente ouve com muita frequência. Não, você não vai, porque o CMC é uma assinatura única por família. Isso significa que com uma única assinatura, você tem acesso a todo o programa, a tudo que nós mostramos aqui, para formação integral da sua família, as mentorias mensais, o suporte no WhatsApp, o programa trimestral que você tem lá, você já recebe acesso desde o primeiro ano até o ensino médio, todas as atualizações trimestrais, o crescimento tranquilo, você recebe o ano 1, o ano 2, os materiais para o desenvolvimento da sua criança nessa faixa etária. Então, você recebe todos eles com uma única assinatura no CMC. Mas eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de não ter tempo, eu tenho medo de investir e não funcionar. Você não vai caminhar sozinho. Você vai caminhar com apoio real. Eu trouxe mais uns depoimentos de algumas famílias do CMC para te encorajar nessa jornada aqui. A mãe falou assim: estamos na 10ª semana e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero compartilhar exatamente o que a Letícia comentou. Se não estiver fluindo, volte, trabalhe os hábitos. Lá em casa chamamos isso de temor ao Senhor. Quando isso está alinhado, conforme a idade, tudo flui, conduzido pelo próprio Espírito Santo. Nunca imaginei que conseguiria, porque sou empreendedora e todos os dias preciso sair à tarde, focar no nosso negócio, e por ser nosso exige muita energia. Mas graças ao método, ao cronograma, às aulas, aos depoimentos, tem
dado certo. Aqui tem um depoimento de uma das consultorias, uma das pouquíssimas pessoas que já ganhou uma consultoria com a gente ali foi com a Lise junto e a Mari. Hoje estive com elas, mulheres incríveis, amadas e usadas pelo Espírito Santo. Obrigada, meninas. 100 famílias para o que a minha família e eu estamos vivendo no CMC. Sempre. A plataforma é completa e tem sido bálsamo para conduzir nossos estudos aqui em casa. Minha palavra é gratidão. Eu me sinto muito feliz com o que tenho aprendido aqui no CMC. São 3 anos de HS e meu esposo nunca participou das avaliações, agora assistiu a aula, se empolgou, quer comprar presente para entregar para as crianças pelo esforço ao longo dos anos. Eu entrei para o CMC com o objetivo de entender sobre o homeschool, mas o resultado foi muito além disso. Nesse tempo, aprendi sobre os fundamentos, os princípios que antecedem a interação com outras famílias, a comunidade, me possibilitou um apoio que não seria possível de outra forma. É isso que as famílias vivem no Charlotte Mason em comunidade. As 10 primeiras estão prontas para mim colocar o QR Code na tela. Agora, você que vai ganhar uma consultoria comigo e com a Mari Mastráquio. Prepara o cartão de crédito, deixa na mão, prepara, já deixa o login da Hotmart pronto aí, que eu vou compartilhar o QR Code aqui na tela para vocês efetuarem a matrícula do CMC. Lembrando que são 2 passos, tá? Passo 1, matrícula hoje, R$ 497 apenas, ou 6 vezes, como eu mostrei ali para vocês. E depois, passo 2, 12 vezes de 383. Quem faz parte do CMC, ou 12 vezes de 493,22. Quem não faz parte do CMC, você pode escolher a melhor forma de pagamento. E lembrando que o passo 2, você tem até o dia 5 de dezembro para concluir ele. Então, quero encorajar você a buscar no Senhor condições financeiras. Se talvez você está compartilhando aqui como algumas pessoas, nossa, eu gostaria muito, mas eu não consigo, porque eu não tenho limite no cartão. E você ora ao Senhor por essa provisão. Nós tivemos uma família que participou da conferência do CMC no ano passado com a gente. E ela falou assim: nossa, eu queria muito, mas eu não tenho condições financeiras. E ela orou ao Senhor. E uma pessoa ligou para ela e falou: o Senhor mandou eu pagar um curso, pagar algo para o seu filho fazer. E eu quero que você escolha. E ela já estava lá com o link do CMC na mão, pronta para fazer a assinatura do CMC. Então o Senhor proveu. Às vezes a provisão vai ser você se desfazer de um móvel usado que você tem na sua casa, aquele desapego, né? Daquele destralhe para dar uma limpa na casa e você vende aquilo que não usa mais e consegue juntar dinheiro. Mas eu quero realmente te encorajar, se isso é importante para você, que você busque os recursos financeiros do Senhor, para que você também prove desse milagre, desse Deus que provê para a educação dos seus filhos, para a sua jornada. Agora, então, as 10 primeiras que vão garantir sua assinatura vitalícia, lembrando que esses 10 primeiros são quem completar passo 1 e passo 2, tá? Então, tem que pagar a matrícula e efetuar a assinatura para ter o bônus da consultoria. Mas todos vocês que entrarem, independente de quando fizerem a assinatura vitalícia, vão receber os outros bônus todos que eu mostrei para vocês. Uma nova jornada começa hoje e ela pode ter apoio vitalício. A mentoria está aqui para isso, para te dar clareza quando você estiver confusa, te dar estrutura quando tudo parecer solto, te dar companhia quando a caminhada parecer solitária. Você não vai mais precisar improvisar em cima do medo, vai caminhar com direção, fé e propósito. Vou lá, façam a sua matrícula no Charlotte Mason em comunidade. E se você desejar uma consultoria exclusiva comigo e com a Mari, você vai ser uma das 10 primeiras que vai, além de fazer sua matrícula, concluir a sua assinatura vitalícia hoje. Agora, gente, vocês têm dúvidas
Sobre amor, tem alguma dúvida que você acha importante responder aqui? Posso comprar o cupom agora? Posso comprar o cupom agora? Não! O cupom só estava disponível até a quinta-feira, dia 6 de novembro. Nós enviamos, inclusive, mensagem no WhatsApp particular de vocês, informando, avisamos vocês dentro do CMC. Quem deu esse voto de confiança e comprou o cupom antecipado, agora tem R$ 300 de desconto garantido. Por favor, não compartilhe o seu cupom com pessoas que não compraram o seu cupom. Agora, tem mais alguma pergunta? Beleza. Talvez se atual e querem fazer um vitalício? Você vai renovar a foto. Uhum. Se você é aluna do CMC, você tem R$ 1.000 de desconto para sua assinatura vitalícia. Faça as contas, né? Independente de quando você entrou para o Charlotte Mason Comunidade. Você pagou ali os 3.900 e alguma coisa em 12 vezes de R$ 328. Ano que vem, se você quiser continuar no CMC, você vai pagar esse valor de novo. E no próximo ano, de novo. E no próximo ano, de novo. Então, a sua oportunidade de migrar para Black Vitalício, você vai ficar com uma parcela um pouco maior, pouquíssima coisa ali, maior do que a sua parcela atual no CMC. E você nunca mais vai precisar renovar. O que você vai fazer na plataforma? Você vai fazer assinatura vitalícia e você vai entrar na plataforma do CMC e vai cancelar a renovação automática. Isso não cancela os seus pagamentos pendentes. Então, se você fez em 12 vezes, você ainda vai pagar o restante das suas 12 parcelas. Mas, a partir do momento que encerrar essas 12 parcelas, não vai haver uma nova renovação no valor que você pagou. Essa renovação automática vai ser encerrada e você vai permanecer com a sua assinatura vitalícia, tendo acesso para sempre a toda a estrutura do CMC. Então, se você já faz parte do CMC, você já conhece a plataforma, você já conhece as mentorias, você já conhece o material, você está aqui nessa live, na terceira live da noite, quase 11 horas da noite com a gente, é porque você sabe que realmente vale a pena. Comprando uma agora, tenho até que dia para fazer a assinatura. Zé, você tem, comprando a matrícula agora, você tem até o dia 5 de dezembro. Independente de que você se matrícula durante a oferta da Black Vitalícia, vocês têm a garantia estendida de poder efetuar a assinatura vitalícia até dia 5 de dezembro. Então, dá de esperar aquela parcela do 10º, dá tempo de esperar talvez o cartão virar para fazer a assinatura vitalícia, mas garantindo a matrícula, você já garante o seu desconto e já te dá acesso também ao Ensinando com Leveza. Deixa eu ver aqui. Não tem como dar isenção de matrícula para quem já é do CMC, porque a única forma de vocês conseguirem acessar o link da oferta da Black Vitalícia é através da matrícula. Então, todos vocês precisam fazer a matrícula. Quem já é aluna do CMC, ao efetuar a matrícula, vai ter lá um botão. Faço parte do CMC. Você clica nesse botão e você é direcionado para uma página que tem uma senha. Essa senha já está na plataforma do CMC atual. Entre lá e procure o módulo Black Friday Infinito. Você vai pegar essa senha e vai botar ali nesse formulário, vai botar o seu e-mail de assinatura do CMC, depois os seus dados da matrícula, e então você vai receber o link com R$ 1.000 de desconto. Vocês preferiam o quê? Que eu desse a matrícula isenta de R$ 497 ou que eu desse R$ 1.000 de desconto para vocês? Faça as contas. Agora deixa eu ver aqui. Então, o cupom de R$ 300 será descontado no valor de R$ 3.997. Isso.
cupom de R$ 300, ele é descontado direto na assinatura vitalícia. Então, na matrícula, você não tem como usar o cupom. Todo mundo vai pagar a matrícula de R$ 497. Quando você for efetuar a assinatura vitalícia, você já é aluna, né? Por isso, os R$ 3.997. Na hora da assinatura vitalícia, você vai aplicar o cupom de R$ 300. Tem uma partezinha ali na tela do checkout, tá? Tem cupom de desconto ali no checkout da Hotmart aparece. Ali você vai escrever o seu cupom. E aí, então, você seleciona a forma de pagamento, se você vai pagar no Pix, mais cartão, em 2 cartões, no boleto, quando você vai pagar. E ali você vai ter os R$ 300 de desconto. Então, no total, vai dar o desconto nos 3.997, sim. Faço parte do fundamento, então faço parte do CMC? Não, não faço parte do CMC. Só quem faz parte da assinatura do CMC completo, Yasmin. O cupom diz que só pode ser usado até 27/11. Vai poder usar até o dia 5/12. Sim, o cupom pode ser usado até o dia 5/12. Deve ter sido alguma falha ali na hora da diagramação do cupom. Como assinatura vitalícia, vocês podem fazer até o dia 5/12. Podem usar o cupom até o dia 5/12. Coloquei o cupom de R$ 300 e não funciona na matrícula. Não funciona, Angélica. O cupom não funciona na matrícula, tá? O cupom só funciona na assinatura vitalícia, gente. Então, deixa eu voltar aqui o slide para vocês. São 2 passos, ó. Passo 1, passo 2. Passo 1 é a matrícula, que é o que vocês estão fazendo agora com esse QR Code na tela. Passo 1 não dá para usar. Tu consegue colocar o link lá já fixado no chat, amor? O passo 1 não dá para usar o cupom. Tá vendo aqui? Não tá escrito ali o cupom. Passo 1 não dá para usar o cupom. Agora, no passo 2, você pode usar o cupom vitalício, tá? O cupom é apenas para assinatura, não é para taxa de matrícula. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Já comprei a matrícula, foi na Vitalícia que deu erro. Mandei print. Angélica, manda o print lá para o nosso suporte e manda também o cupom que você digitou para o nosso suporte, para a gente ver se tem algum errinho de digitação nele ali, se tá tudo certo. Todo mundo conseguiu usar o QR Code, gente? Mas a gente colocou o link também no grupo do WhatsApp. Quem não tiver conseguido ler o QR Code, pode abrir no grupo do WhatsApp o link. Não achei o voucher, mas eu paguei os R$ 37, Sulamite. Se você pagou os R$ 37, pesquisa ali no seu e-mail, tá? Desconto antecipado, CMC, ou desconto antecipado, e você vai achar lá no seu e-mail o acesso na Hotmart. Ou se você quiser é mais fácil, acesse a sua Hotmart, vai em Minhas Compras e ali vai aparecer desconto antecipado CMC. Isso. Lá dentro vai ter um PDF para você baixar. Nesse PDF tem o cupom de desconto para você acessar, tá? Como acha meu cupom, Poliana? Acabei de falar. Vocês vão achar o cupom de desconto dentro da plataforma da Hotmart, tá? Então, ou no e-mail de vocês. Vocês podem entrar nas minhas compras na plataforma da Hotmart e pesquisar ali desconto antecipado e vocês vão encontrar ele. Ou vocês podem entrar no e-mail de vocês e pesquisar desconto antecipado CMC. Ali vocês vão ter recebido o link para o link para baixar o cupom de desconto. Você baixa o PDF, no PDF tem ali exatamente o cupom de desconto. Quem já faz parte do CMC, na verdade, paga mais. Não, depende de quando você entrou para o CMC, né? Se você já faz parte do CMC, mas você entrou recentemente,
você vai ficar com 2 parcelas agora. Mas no próximo ano, em 2026 para 2027, você não vai ter nenhuma renovação. Se você não migrar agora, no próximo ano você vai ter uma renovação que vai ser mais cara do que o valor da Black Infinita agora. Então, se você fizer as contas, vale mais a pena você fazer a Black Infinita e não ter mais nenhuma renovação. É como se fosse uma renovação antecipada vitalícia, para quem já faz parte do CMC. Mas se você fez sua assinatura parcelada e você entrou há 2 meses, há 3 meses atrás no CMC, por enquanto você vai ficar com 2 parcelas para pagar. Então, eu entendi seu comentário aqui, né? Vai ficar um pouquinho salgado, mas esse aperto agora para ter o acesso vitalício vale a pena, porque depois você não vai ter nenhum tipo de renovação e manter o seu acesso infinito na plataforma do CMC. Não tem recorrente, gente. Só é possível no cartão de crédito. Pode ser metade no Pix, metade no cartão, pode ser em 2 cartões. Por que não existe recorrência mensal no CMC? Porque nós não entregamos apenas um curso, uma plataforma pronta, onde você pode ali pagar um mês, outro mês não pagar. Só que nós temos grupos na comunidade online para gerenciar. Nós temos as comunidades presenciais para gerenciar. Então a gente não pode chegar e ter que ficar todo mês olhando, quem não pagou a recorrência mensal esse mês, tirando uma por uma dos grupos do CMC. A gente também não pode chegar para a coordenadora e falar, olha, fulano, ciclano e beltrano não pagaram assinatura esse mês, tira elas da comunidade, que ela e as crianças dela não podem mais fazer parte da comunidade presencial. A gente também não pode ficar mudando o link das mentorias todos os meses, toda hora, porque vai ter gente que tem aquele link da mentoria e não está pagando mais a mensalidade. Então, como recorrência mensal, fica muita coisa para administrar. Nós não temos uma equipe de suporte desse tamanho, né? Então, como vocês têm um acompanhamento mais de perto, a comunidade online, a comunidade presencial, fica inviável a recorrência mensal no CMC. Eu comecei em julho no Start. Consigo fazer minha matrícula de participante do CMC? Consegue sim, se a sua assinatura está vitalícia, está ativa no CMC. Então, se você tem assinatura ativa, quer dizer que se a sua assinatura vai se renovar no final de novembro, ou se a sua assinatura se renova em dezembro, em janeiro. Em outro mês ela está ativa ainda, você não cancelou sua renovação automática, você tem acesso à plataforma, então você tem acesso ao desconto de alunos. Todo mundo que tem acesso à plataforma tem acesso ao desconto de alunos. Não tem como comparar a educação de qualidade com a educação pública. Se você escolher fazer HS, sabe que vai ter que investir em algum recurso para te auxiliar. E o auxílio que o CMC dá, não apareceu o restante. É infinitamente melhor que a educação pública e até muito melhor que o auxílio que muitos recursos do HS disponíveis. Meninas, o trabalho que vocês entregam é maravilhoso. Pensando a longo prazo, é uma ótima oportunidade, é verdade. A Joyce está aqui com a gente desde o comecinho, né, Joyce? Do CMC, basicamente. A matrícula até o dia 27/11. Também para quem já é do CMC, sim. Todos vocês precisam efetuar a matrícula até o dia 27/11, que é quando encerra essa oferta da Black Vitalícia, tá? Depois do dia 27/11, que encerra a oferta da Black Vitalícia, vocês vão ter até o dia 5 de dezembro para efetuar a assinatura vitalícia, mas a matrícula só pode ser feita até o dia 27/11, tá? O desconto de aluno, Carolina. O desconto de aluno, vou botar aqui na tela para você também. Gente, eu até queria ajudar vocês parcelando em mais vezes, tá? Eu ouvi o pedido de vocês aqui. Mas é que eu só tenho como. Deixa eu pegar, amor. Eu não só tenho como fazer em 12 vezes na nossa plataforma, onde a gente entrega o CMC, que é a Hotmart, não nos permite
parcelar em 24 vezes. A gente até pensou, até queria isso, mas a Hotmart nos dá essa opção. O máximo de vezes que nós conseguimos parcelar ali é 12 vezes, tá? Por isso que a gente não consegue fazer em 24 vezes. Aqui, quem pediu para me explicar o desconto de aluno, tá? Se for à vista, o desconto dá no total R$ 1.000. Na parcela, dá cerca de R$ 100 ali de desconto na sua parcela. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer o passo 1, que é a matrícula de R$ 497. Depois que você fez a matrícula, você recebe um link. Nesse link vai ter ali: sou aluno, faço parte do CMC, não faço parte do CMC. Como você já faz parte, você vai clicar em faço parte do CMC. Vai te pedir uma senha. Essa senha já está disponível dentro da plataforma do CMC. Então, você vai acessar o CMC lá na Hotmart, vai pegar a sua senha de desconto de aluno e vai colocar nessa página da assinatura vitalícia. Depois, você vai prosseguir e vai colocar o seu e-mail de assinatura atual do CMC. Então, confere bem certinho ali se é o mesmo e-mail que você está cadastrado na Hotmart, no CMC. Depois, você coloca os seus dados de matrícula do CMC para a gente verificar, e aí então você recebe o link da assinatura vitalícia. Lá na assinatura vitalícia é onde você vai escolher se você vai pagar em 12 vezes de 383,61 ou se você vai fazer um pagamento à vista de 3.500. Lembrando que se você já já comprou o cupom de desconto, é nessa parte que você ainda pode usar o seu cupom de desconto e pagar R$ 300 mais barato na sua assinatura vitalícia do CMC. Deixa eu ver se tem mais. Quem dera eu já fosse aluna, porque esse valor vitalício para aluno está excelente, para a família toda é vitalício, é verdade. Os currículos de outras oportunidades, de outras plataformas não têm essa oportunidade. É verdade, não tem nem essa oportunidade, como também não tem nem comunidade presencial, nem o suporte tão de perto. É um diferencial que as famílias falam muito aqui, elas têm acesso tanto a mim quanto a Mara, né? Certo? Tá. Então, valer a pena é um custo, porém a parcela não cai do bolso. Ô, Brenda, olha que o Senhor vai prover. Vamos lá, vamos orar, vamos ver o que que dá pra gente usar num desapego. Parcela em 24 vezes. A gente não consegue, gente. Se a gente conseguisse, ativava para você que agora na Hotmart. Mas a Hotmart não nos deixa fazer parcelas acima de 12 vezes. Só conseguimos parcelar em 12 vezes, infelizmente, tá? Infelizmente. Então, todos vocês entenderam? Ex-aluno, tem alguma oportunidade? Meu plano venceu em outubro. Não, Laís, ex-aluno não. Você só tem acesso ao cupom dentro da plataforma do CMC. Então, se sua assinatura já venceu, você não tem acesso mais à plataforma e aí você não consegue o cupom de desconto. A senha para conseguir avançar, Renata, está dentro da plataforma do CMC. Então, você vai entrar na plataforma do CMC, o seu CMC atual, tá? Porque você já é aluna. Então, essa senha para avançar tá lá dentro da plataforma. Tem um módulo Black Friday, ali tem a senha. Você copia e cola essa senha. Preciso de uma água. Eu preciso de uma água mesmo, Daniel. Minha voz tá seca, né? Eu tô assim, respirando pela boca. Conseguiu perceber? Tudo mastigado só para aplicarmos. Essa é a ideia, Lucimara, e eu vou encerrando nossa live por aqui. Vocês podem levar as dúvidas de vocês
para o nosso suporte também na página, nessa página da oferta que vocês receberam o link, tem ali um WhatsApp especial, tá no grupo do WhatsApp também, tem um WhatsApp especial para vocês tirarem dúvidas. Então, vocês podem tirar dúvidas nessa página especial. E espero ver vocês dentro do Charlotte Mason em comunidade com acesso infinito. Vocês podem compartilhar também com outras pessoas que fizerem sentido viverem essa realidade junto com vocês.